Amor em contrastes. Nessa noite nós vamos falar sobre um texto que está em 1 João capítulo 2, mas nós celebramos o amor, não celebramos? Agora nós vamos celebrar a misericórdia, que é uma das nuances do amor. A misericórdia, ela é retratada numa figura de linguagem entre dois príncipes lutando um contra o outro. Um príncipe desafia o outro e ele diz: eu vou dominar o teu reino. E o príncipe desafiado disse: pode vir, que eu estou preparado. E eles lutam. E então o príncipe que desafiou perde. E o príncipe que foi desafiado ganha. E os exércitos derrotados se encontram. E o exército vencedor então para de frente para o exército vencido. E então o príncipe vencedor desembaia sua espada, derruba o príncipe perdedor, pisa na cabeça dele, ergue a sua espada para matá-lo. E ele diz assim: eu exerço misericórdia sobre ti, levanta. Ele põe a espada dele na mão esquerda e com a sua mão direita levanta o príncipe e diz: eu exerço misericórdia. Essa é a figura utilizada para misericórdia. Jesus usou de misericórdia conosco. Os nossos pecados nos colocaram deitados com a espada da justiça na nossa cabeça. Mas Jesus colocou a espada da justiça na sua outra mão e com a sua destra fiel nos levantou e nos alcançou. Misericórdia quero e não sacrifícios, disse o Senhor Jesus através do nosso Deus em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Misericórdia quero e não sacrifício. Vocês estão vendo essa foto? Esses rapazes foram resgatados da rua. Esses 4 rapazes aí que foram resgatados. Brincadeira, só 2. Ali estou eu e o Azeilton. No meio quem está é o Léo. O Léo, ele foi alcançado na sexta-feira, quando a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Itaquera, resolveu exercer misericórdia no bairro. Algumas irmãs e alguns irmãos vieram e fizeram sopas, outros doaram os mantimentos, e nós colocamos isso numa quentinha e saímos pelo bairro para distribuí-las. E nós saímos com um propósito: nós vamos entregar um alimento para o corpo, mas nós vamos entregar o principal alimento, que é para a alma. E o Léo tomou uma decisão: eu quero sair da rua. O Léo veio aqui hoje de manhã e o irmão Fábio e o irmão Ednei os levaram até a casa de recuperação que a nossa igreja fez um convênio, a casa de recuperação Alcance Vitória. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou já leram aquele livro Foge, Nick, Foge? Não? Não é do tempo dos irmãos? Já leram? Os seus passos faria Jesus, né? Então foge, Nick, foge. Mas vocês leram o livro, o primeiro livro dele, Entre a Cruz e o Punhal. Esse vocês leram, né? O fundador desse Ministério Alcance Vitória é o autor do livro Foge, Nick, Foge e A Cruz e o Punhal. E nós levamos o Léo lá hoje de manhã. E o Léo está decidido a mudar a vida dele. E a equipe lá é muito boa, porque a equipe lá trabalha com discipulado. Que Deus abençoe essa vida. Amém. O outro do lado é o João. O João também faz parte da nossa história, faz parte da história da PIB Itaquera. O João sofria por depressão, ficou viciado em álcool e acabou perdendo família, perdendo emprego. E ele está há quase mais de um ano na Alcance Vitória e ele conseguiu se recuperar. Mas ele estava sem emprego. E aí a PIB de Itaquera, através dos seus irmãos, foram lá, pegaram esse rapaz e hoje ele está trabalhando. Hoje é o 3º mês que ele está trabalhando na empresa.
está feliz para a honra e glória do Senhor. Misericórdia quer e não sacrifício, diz o Senhor. O amor tem seus contrastes, mas é no amor que a gente consegue exercer misericórdia. Amém? PIB de Itaquera, o Senhor nos chama para fazer algo neste bairro, e o Senhor já está fazendo. Então levanta-te, meu irmão, põe a mão no arado e vamos em frente, porque Deus vai nos dar a vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao 14. Primeira João, verso 2, do 12 ao 14. Nós tivemos o cuidado de deixar já na projeção, e eu lerei então e começaremos a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são... Pai, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso da palavra de Deus. E ele é escrito por João como se fosse um parênteses entre o que ele disse antes e o que ele vai dizer depois. É como se fosse uma preparação para a igreja se atentar para o que vai ser dito na sequência. E o que vai ser dito na sequência é muito importante. Mas antes, esse texto também tem uma importância e uma relevância muito grande, porque João está preparando as pessoas e está trazendo à memória dessas pessoas o que de fato tem acontecido em suas vidas, o que de fato tem acontecido na vida da igreja. Então ele usa o termo filhinhos. Filhinhos, esse termo deriva do teknia do grego. Já ouviu falar na palavra técnico? Eu preciso de um técnico para consertar a minha internet. Eu preciso de um técnico para mexer no meu carro. Eu preciso de um técnico para fazer programação, para fazer cirurgia, para advogar. Técnico quer dizer aquele que conhece com profundidade, que ama o que conhece e conhece com profundidade. Então, quando ele usa esse termo filhinhos, que quer dizer tecnia, ele está dizendo assim: eu conheço vocês profundamente. Eu sei com quem eu estou falando. Aqui ele passa a dizer para aqueles homens e mulheres que eu conheço vocês, nós somos íntimos. E nós já aprendemos que existem várias maneiras de se conhecer. Eu conheço o presidente da República, Michel Temer. Quem aqui conhece? Mas será que o Michel Temer é conhecido por nós tanto quanto é por sua esposa? Acredite que a sua esposa o conheça com maior profundidade do que nós, mas nós conhecemos. Mas a esposa conhece mais. A sua esposa, o seu marido, deve te conhecer mais do que eu. Mas nós nos conhecemos. Você sabe meu nome, você sabe o que eu faço, você me vê aqui. Mas na intimidade só conhece quem usa o termo tecnia. Eu conheço vocês profundamente, estou escrevendo a vocês, porque os seus pecados são perdoados. Pais, esse termo pais é um outro termo utilizado para dizer pateres, experiências, são aqueles irmãos mais experientes. Não tem muitos irmãos aqui experientes, os diáconos, não é? Aqueles irmãos que estudam a Bíblia, que já estão aí na caminhada 20, 30 anos de igreja, de ministério, ou aqueles que têm pouco tempo de caminhada, mas que estudam muito. São pessoas mais maduras,
E ele fala jovens. Esse termo jovens já é outro termo utilizado também no sentido de dizer que são aqueles que estão sendo preparados, os discípulos, aqueles que estão aprendendo da palavra de Deus, que estão em crescimento. E o final, os meninos, são aqueles que é utilizado como paidia. Vocês já ouviram falar em pedagogia? Já, né? Paidia faz a derivação de pedagogia. E o que é pedagogia? Ser pedagogo é cuidar de um pupilo, é cuidar de uma criança que depende da gente. Porque o pedagogo, na época da Grécia, era um escravo. Era como se fosse uma babá, que pegava um neném e cuidava dele, da educação, dava comida, enfim, tudo o pedagogo fazia. E esse paidia, esses meninos, são esses que estão crescendo na fé, que chegaram agora. E parece que a PIB de Itaquera tem esses irmãos que a gente conhece mais profundamente, não é? Aqueles irmãos amados, que são dóceis, que são homens e mulheres de Deus, que quando abrem a boca, falam coisas tão gentis, que jogam a gente para cima, que levantam a gente. Eu tinha um amigo que tinha 70 anos de idade, era meu amigo profundo. Conversava com ele me repreendia. Era um pastor aposentado que fazia a vez de pai na minha vida. E às vezes eu chegava na sala dele e falou: Lázaro, o que você quer? Eu falei: eu não quero nada, eu só quero ficar aqui perto de você. Posso? Pode. O senhor baixinho, eu dava quase 2 vezes o tamanho dele, falava manso e tinha sempre uma palavra de bênção para nos dar. Parece que a PIB tem pessoas assim. Também parece que a PIB tem pessoas que estão em treinamento, estão lendo a Bíblia, estão querendo buscar mais de Deus, estão querendo exercer o ministério, e fica na cola do pastor, né? Pastor, quer fazer isso? Pastor, posso fazer aquilo? Porque discípulo é assim, discípulo quer ser útil, quer ajudar. E também me parece que a PIB tem aqueles que estão chegando agora, né? Estão aceitando Jesus, Jesus está mandando através do seu Espírito as pessoas para cá, para aceitarem o Evangelho e fazerem parte desta casa. De tal forma, meus irmãos, que a gente vê que esse texto, ele é como se fosse uma crescente para cima. Então você tem na base os pais, que vai subindo, ou melhor, você tem os filhinhos, que é toda a igreja, né? Aí os pais, aí sobe para os jovens, sobe para os meninos, e tem um objetivo lá em cima, que é justamente dependente de Deus para manter a vitória do maligno. E este é o tema da nossa mensagem esta noite: postura de vencedor ou escolhas que trarão derrotas. O Senhor Deus nos resgatou para que nós progredíssemos numa ascensão para cima, até nós chegarmos a uma postura de dependentes de Deus para manter a vitória sobre o maligno. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, porque eu gostaria que essa frase martelasse na tua cabeça até o final dessa exposição. A dependência de Deus traz vitória. E a vitória traz mais dependência de Deus. Depender de Deus traz a vitória que te torna dependente de Deus. É um ciclo vicioso. Eu dependo de Deus e venço. E quando eu venço, eu fico mais dependente de Deus. Porque eu sei que quando Ele me coloca de pé, Ele cria uma dependência dentro do meu coração, que eu sei que é bom para mim ficar cada dia mais dependente de Deus. Ao ponto em que eu reconheço o Senhor na minha vida, que para tomar decisões simples, eu consulto meu Deus, porque eu sei que se eu consultá-lo, Ele vai me responder, e Ele me respondendo, a vitória será certa.
Depender de Deus traz a vitória que te torna dependente de Deus. Se nós fôssemos fazer uma tradução livre, e eu gosto muito de fazer essas traduções, eu tomei o cuidado de fazer uma tradução minha própria, e eu aprendi essa técnica no seminário. Eu gostaria de falá-la só para você ter uma ideia do que eu vou dizer daqui para frente. E a tradução livre que eu trouxe é mais ou menos assim: escrevam vocês, cujos pecados foram perdoados através do sangue do Senhor Jesus Cristo, cujos sacrifícios permitiu passarem pelo novo nascimento e receberam a adoção do Pai Celestial, que com muito amor nos amou. Escrevam aos irmãos mais experientes na fé, porque vocês sabem que Cristo é o Senhor desde o início de tudo. Escrevam aos irmãos que estão em crescimento e que estão sendo discipulados, porque vocês já venceram o diabo. Escrevo também aos que estão chegando na igreja agora e estão sendo tratados como bebezinhos que acabaram de nascer de novo. Saibam que todos somos dependentes do nosso Pai Celestial para continuarmos filhos. Portanto, escrevam aos mais experientes da fé, porque vocês já sabem que Cristo é o Senhor. É o início de tudo. Mas também escrevam aos discípulos, porque vocês se tornaram fortes e ao receberem a palavra de Deus em seus corações, por isso vocês já são vitoriosos diante do maligno. O segredo de João, meus irmãos, é ser dependente de Deus, porque sendo dependente de Deus, o maligno não nos toca e nós vamos crescendo no ascendente até nos tornarmos a postura que Deus quer, como dependentes dele. É por isso que ele usa esse termo menininhos, como meninos, porque é isso que ele quer de nós, que nós sejamos como crianças nas mãos dele. Jesus nos ensinou: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Jesus trabalha com uma metáfora ali. O reino de Deus não é só feito de criancinhas, é feito de homens e mulheres que são dependentes de Deus, como se Deus fosse a única fonte de vida dele, a fonte de alimento, a fonte de bebida, a fonte de descanso, como se nós fôssemos crianças que dependem de tudo dos pais. Eu já tive 2 filhos, e o meu primeiro filho me emocionou com a mesma emoção que o meu segundo filho, porque eu olhava para aquela criança, aquele bebê, tão carente de cuidado, e eu olhava para eles e via o cuidado de Deus sobre nossas vidas. É como aquele bebê: se a mãe não amamentar, morre de fome. Se o pai não cuidar, ele morre sem segurança. Assim é o que João está escrevendo para nós: filhinhos, vocês já foram perdoados, e porque foram perdoados, sejam dependentes de Deus. E ao serem dependentes de Deus, o maligno já está vencido e vocês vão crescer em vitória. Olha que palavra de Deus, hein? Irmãos, o que o apóstolo quer dizer para os cristãos? O que será que o apóstolo quer dizer para os cristãos quando ele usa esse termo filhinhos? Ele quer dizer: os seus pecados foram perdoados. Quando ele diz isso, ele está nos lembrando de que nós temos uma necessidade de perdão, porque houve uma queda tremenda no homem. O homem se perdeu quando Adão comeu aquele fruto proibido. E quando Adão comeu aquele fruto proibido, nós fomos jogados na rebelião de Satanás. Perceba, por favor, nós estávamos representados em Adão no Éden. Nós estávamos livres do pecado. Mas de repente nós fomos seduzidos a comer um fruto em Adão.
E ao comer aquele fruto, toda a humanidade caiu com ele, porque nós fomos lançados na rebelião de Satanás, e nós estávamos indo para o inferno. Mas Jesus foi lá e exerceu misericórdia. Nós estávamos como aquele príncipe caído no chão, a justiça de Deus pisando em nossa cabeça, pronto a ponto de cortá-la. Mas Jesus diz ao Pai: eu vou morrer. E Jesus nos levanta e nos coloca à destra fiel dele para sempre. Amém. Os seus pecados foram perdoados. Também o que o apóstolo quis dizer para os convertidos, os novos convertidos, ele quis dizer: permaneçam dependentes de Deus. Você que está chegando agora na igreja, essa carta faz uma realidade na sua vida. Seja dependente de Deus e faça essa dependência crescer a tal ponto que todas as decisões que você for tomar passem pelo crivo do Senhor. Seja uma bênção sendo dependente de Deus, porque vale a pena depender de Deus. O que o apóstolo quis dizer aos discípulos: vocês já venceram o maligno. Continuem firmes, continue fortalecido, continue estudando, continue no seu treinamento, porque o maligno já foi derrotado. O diabo não tem mais poder sobre nossas vidas. Agora nós somos livres, porque a Bíblia diz: aquele que o Senhor libertou verdadeiramente é livre. E conhecereis a verdade vos libertará, diz João capítulo 8, verso 32. A liberdade que Deus nos dá não é a liberdade de pular, não é a liberdade de dançar, não é a liberdade de fazer o que eu quiser. A liberdade que Deus nos dá é da escravidão do pecado que nos atirou para longe da presença dEle. Hoje nós estamos livres disso. Antes, nós não tínhamos como dizer não ao pecado. O pecado vinha e nos tentava e nós não tínhamos força de dizer não. Mas agora, pelo sangue de Jesus, pelo que Ele fez na cruz, e por sermos habitação do Espírito Santo, o pecado vem e nós temos o poder de dizer não. Nós vencemos o maligno em Jesus Cristo. Não é uma obra minha, não é uma obra sua, é uma obra dele, e ele nos fez vencedor. Ele também está dizendo o que ele diz ou quis dizer aos maduros na fé: vocês já conhecem a Jesus há muito tempo e fazem parte de uma família em que vocês são os mais experientes. Sabe, irmãos, eu cresci com necessidades, assim como todos vocês. E todas as vezes que eu tinha uma necessidade na minha vida, Deus colocava alguém que tinha um perfil daquela necessidade que eu tinha. E uma das necessidades que eu tive foi de um pai. Meus pais se divorciaram, eu tinha 5 anos de idade. E minha mãe veio para São Paulo, eu tinha 5 anos de idade. E eu cresci carente de um pai. Minha avó fazia às vezes de pai, mas ela era uma senhora muito gentil, uma bênção na minha vida. Mas quando eu tinha necessidade de conversar com o pai, Deus colocava pessoas na minha vida. Colocava meu tio, colocava meu primo. E um dia Deus colocou um alferes, um espanhol, que lutou na Segunda Guerra Mundial e falava mais espanhol do que português. Ele falava um portunhol.
E eu passei as minhas tardes visitando esse homem e ele me contando histórias a respeito da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E quando eu passei a ouvir essas histórias, meus irmãos, eu virei uma pessoa aficionada em Segunda Guerra Mundial. Eu tenho livros de história na minha casa, eu tenho vídeos que eu leio, que eu estudo. Eu me aficionei pelo estudo do nazismo, porque um homem influenciou a minha vida e me influenciou bem. E quando hoje eu olho para trás, eu vejo que era Deus cuidando de mim. Cada um de vocês aqui nesta noite, se eu pedir para contar, terá uma história familiar para contar. E esse homem era um homem muito temente a Deus e falava das coisas de Deus para mim também. É Deus cuidando de nós. Um homem experiente cuidando de um rapaz que tinha uma necessidade e ajudando esse rapaz a continuar no caminho do Senhor. A importância dos homens e mulheres experientes na vida dos mais jovens, da vida daqueles que estão em treinamento. Vocês aí que já passaram dos 50, que viram, que ouviram, o discurso de Getúlio Vargas, que assistiram na TV a carta de suicídio dele, que passaram por 64, 1º de abril de 64, a gente conhece o 1º de abril com que dia? O dia da mentira, 1º de abril de 64, vocês que assistiram essa notícia, vocês que andavam com a carteira profissional no bolso de trás e a carteirinha de estudante no bolso da frente, porque se fosse parado às 10 da noite na rua, tinha que provar que estava trabalhando e estudava. Você que passou por isso, que via a baratinha, lembra da baratinha na rua, fazendo patrulhamento? Você que viu o Bresser assumir, o Tancredo morrer, ou melhor, você que viu o Tancredo morrer e viu o Sarney assumir, colocar o cruzado novo, lembra dos carimbos na nota, na cédula de dinheiro? Vocês lembram? Que o dinheiro perdeu tanto valor que na feira eles estavam pesando o dinheiro. Pesavam 1 quilo de dinheiro para 1 quilo de tomate. Você que ia na praça assistir os comícios, ou então no domingo à tarde você saía da EBD, colocava a Bíblia debaixo do braço e ia pregar na praça, de terno e gravata e o sol em cima. Nem panfleto, nem folheto existia. Você que viu o Collor subir e cair no poder e viu o Fernando Henrique assumir, você tem história para contar, você tem experiência para trazer para a igreja, e não é pouca não. Experiências que a juventude precisa e querem, e que só você pode dar. A você o apóstolo escreve: vocês conheceram Jesus há muito tempo e fazem parte de uma família em que vocês são os mais experientes. A vocês o apóstolo escreve: façam aquilo que vocês sabem fazer melhor, aconselhar. Amém? Homens e mulheres experientes, o Brasil precisa de vocês, com certeza. Muito bem, feitas essas considerações, meus amados irmãos, que nós aprendemos algumas coisas sobre o que o apóstolo está dizendo. Eu quero dizer para vocês aqui que quando o apóstolo diz os seus pecados são perdoados, ele está dizendo que uma grande coisa aconteceu nas nossas vidas, em que o passado ficou para trás e daqui para frente nós começamos uma nova experiência. E o que nós podemos aprender é que o cristão possui vitória sobre o pecado, que o cristão possui vitória sobre uma sociedade sem Deus, e que o cristão possui vitória sobre uma cultura anti-Deus. Eu e você temos a vitória sobre o pecado. Amém? Amém. O
pecado não terá domínio sobre nós, porque o Espírito de Deus habita em nós e Ele vai nos ajudar a vencer o pecado. Que o cristão possui vitória sobre uma sociedade sem Deus. Li recentemente que a ONU ela foi fazer uma visita na Inglaterra e ela quer incluir agora mais um item de direitos humanos na lista deles: que as crianças não podem ser levadas para a igreja. Direito humano da criança: ela tem o direito de não ser levada para a igreja. E se isso cai nos direitos humanos, nós temos um problema sério, porque isso pode virar lei aqui no Brasil, porque o Brasil é signatário do contrato internacional com a ONU. Você já pensou? As crianças foram para a escolinha e algumas pessoas querem colocar que é proibido nós educarmos as crianças na educação cristã. Uma sociedade sem Deus e uma cultura anti-Deus. Nós já temos pessoas defendendo dentro das escolas o Estado laico. O Estado é laico e não ateu, mas as pessoas estão proibindo de falar do Evangelho dentro das escolas. Sabe por quê? Porque o pecado, ele distorceu a genialidade. Eu não sei se vocês lembram daquele menininho ali do meio, lembram? Olha que diferença. Quando eu era criança, eu frequentei algumas casas que tinha aquele menininho. Vocês sabem a história desse quadro? Não? Por que o menininho chora? É porque atrás dele, se você parar para olhar, e aí está cortado em cima da cabeça dele, e eu não consegui achar o original, mas em cima da cabeça dele tem uma sombra, como se fosse essa mulher aqui, ó, pegando no pescoço dele assim e arrastando ele. Para onde que ele está indo? Levando a criança para o inferno. Foi isso que o autor desse quadro disse. Isso foi na década de 70, 80. Irmãos, hoje já está assim. Não precisa mais esconder atrás do menino, não. Já está assim e assim as imagens. Depois da baleia azul, nós tivemos uma boneca com os olhos esbugalhados que está fazendo crianças suicidarem-se. Distorção da genialidade. A genialidade, a intelectualidade do homem, a arte está sendo usada como anti-Deus. A distorção na autoconsciência. Você tem que viver para si. Vocês já perceberam que os apartamentos estão diminuindo? Já perceberam? Entra num apartamento da Coab, que você vai ter quase 70 metros quadrados, e entra num lançamento que tem aqui perto. Estão lançando agora um apartamento que é a sua sala, é o seu quarto, que é o seu banheiro separado, mas a sua sala é quarto, banheiro, sala de estar, tudo. 35 metros quadrados. Já percebeu como que está diminuindo? Porque o mundo está ficando individualista. Para que eu quero uma casa de 74 metros quadrados se eu posso viver confortavelmente em 34? Distorção da inteligência. Irmãos, em 2010 até 2014 foi gastos quase $1 trilhão em marketing e propaganda, onde reuniam-se engenheiros de alimento, psicólogos, advogados, professores, pedagogos. Eles se reuniram para bolar uma propaganda que ensinasse os nossos filhos a terem argumentos para nos convencer a comprar. Quantos que eu falei? $1 trilhão para convencer crianças
para dar argumento aos nossos filhos para nos convencer de comprarmos. E conseguem ou não? Sabe quanto que foi investido na educação de crianças na escola no mesmo período? R$ 154 por aluno. É uma covardia, né? A gente concorrer contra tanto dinheiro educando os nossos filhos para o mal e a gente investindo R$ 154 para a criança ser educada. É a distorção da inteligência, a distorção da moralidade. Nós estamos chegando em outubro, meus irmãos. Outubro está aí, as eleições estão aí, e nós vemos pessoas moralmente deturpadas que vão governar essa nação. O pecado faz isso. Distorção nos relacionamentos. Nós estamos vendo pessoas em 3 meses namorar, casar e se divorciar. Distorção de governo em domínio. Nós estamos vendo a democracia virar tirania e a tirania virar cleptocracia. Cleptocracia é o governo de ladrões. Você conhece um país onde o governo é de ladrões? Eu não quero ir para lá. Me avisa onde é que eu não quero morar lá. Distorções do pecado. Distorção também naquilo que se crê. Essa distorção na adoração de Deus. Agora não existe mais Deus, existem deuses. Que os deuses me ajudem. Existiram novelas até que falaram a respeito disso. Deus nos deu a vitória sobre todas essas coisas. Nós podemos educar os nossos filhos longe disso. Nós podemos dar ferramentas a eles para lutar contra isso. Nós podemos adorar o nosso Deus com liberdade. Nós podemos viver uma vida sem ser influenciados. Nós podemos amar uns aos outros sem tirania. Sem que o meu ego seja maior do que essa igreja. Nós conseguimos viver uma vida livres, porque nós fomos libertos do pecado, como o apóstolo João está dizendo. Glória a Deus nas alturas. Qual a aplicação desses ensinamentos para hoje, hein? O que eu posso tirar? O que nós podemos aplicar para hoje? Bom, primeiro, podemos escolher no que nós devemos crer. Irmãos, o mundo vive numa carência de significado. Os políticos, os eleitores, os professores, os alunos, os empresários, os trabalhadores, os policiais, os bandidos não sabem no que acreditar. A grande pergunta desse século, a grande pergunta do século é: no que devo crer? As pessoas falam tanto e elas dizem e desdizem o que falam que a gente não sabe mais no que acreditar. Nós passamos um passado recente em que foi feito apurações de práticas criminosas e eu fiquei sem saber em quem acreditar. Eu acredito em quem? Meus irmãos, existem tantas afirmações circulando com uma velocidade tão grande. Fake news. Você já transmitiu, já pegou uma mensagem fake news? Aí você pega assim, vou repassar, aí você repassa. Quando você repassa, alguém fala: isso aí é fake. Mas você já passou para todos os seus contatos. Acabou, e agora? Recentemente eu recebi uma no meu WhatsApp: empresa aérea está dando desconto só hoje, entre aqui. Aí você clica, te joga para uma coisa que não tem nada a ver, e o antivírus detecta. Pim, pim. A gente não sabe mais no que acreditar. Mas a igreja
A igreja, cujos pecados foram perdoados e cuja vitória está em Cristo. A igreja tem um porto seguro e pode levar uma palavra que trará segurança para essas pessoas inseguras que não sabem no que crer. Porque o nosso Deus é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A igreja tem essa palavra, porque nós já fomos libertos do pecado. Também nós podemos escolher como devemos viver. Você já fez a pergunta para si: por que eu devo viver? Por que você deve viver? Semana passada eu recebi no WhatsApp, não sei se é feito ou não, umas 5 fotos de um pastor americano. Não sei se você já recebeu. Nem fui ver se era verdade ou não, mas era a história de um pastor que suicidou-se. Bom, se é verdade ou não sei, mas eu sei que antes dele teve vários que suicidaram-se. Que chega uma pessoa a perguntar-se para si mesma e dizer: por que eu devo viver? E ao ponto de tirar a sua própria vida. Porque o mundo vive numa carência de se relacionar com Deus. Esse relacionamento que nós temos com os outros e com Deus, o mundo carece disso. O mundo não consegue manter os seus relacionamentos. Como são nossos relacionamentos? Facebook. Se você não der uma curtida no que eu posto, você esquece, eu te bloqueio. Não é? Se você manda um WhatsApp para você demora mais de 1 minuto para responder, eu ligo para você. Você não respondeu a minha mensagem? Jesus! Os nossos relacionamentos são relacionamentos virtuais. Irmãos, você já foi no restaurante e parou para analisar as pessoas nas mesas? Está uma de frente para a outra mexendo no celular. Fique em casa. Pensa, você vai pegar fila, vai gastar mais de R$100, dependendo do restaurante. Se for um tal de não sei o que, Beck, não fala. Se for um tal de McDonald's, 2 hambúrgueres alface, queijo molho especial, cebola, picos no pão com gergelim. Chama o chabarrinho aqui, para não me denunciar. Você gasta uma grana preta para mexer no celular na frente do seu convidado? Olha, já foi-se o tempo em que a gente convidava a namorada para comer uma pizza, e ali a pizza de mussarela, que era mais barata com guaraná, a gente fazia declarações de amor e ficava com a mãozinha segurando assim. Coisa linda, hein? Coisa linda. E no dia dos namorados, hein? Não aparecesse sem a caixa de bombom e pelo menos uma rosa. Como eu era um pé rapado, era um sonho de valsa e uma rosa. De vez em quando, né? Nossos relacionamentos são tão ruins, as pessoas perguntam: por que viver? Essa é a grande pergunta do século. Por que viver? Crianças com 16 anos morreram. Meus irmãos, teve um autor que era o ator muito bem pago de comédia, Robin Williams. Lembram dele? Ele se matou. E antes dele se matar, ele escreveu uma frase que ficou na minha mente. Olha quantos anos ele já foi, hein? Mas a frase que ele escreveu foi a seguinte:
A coisa mais triste que eu pensei que poderia me acontecer era passar a minha velhice sozinho. Mas agora eu mudei de opinião. Eu acho que a pior coisa, mais triste que possa acontecer na vida de alguém, ela estar no meio de uma multidão e se sentir tão sozinho. Nós andamos no metrô lotado. Quando eu pegava o metrô, não sei como está ainda hoje, mas eu parei de pegar o metrô em 2012. 6 anos que eu trabalhava na Avenida República. E uma vez eu fui pegar algo no chão, bom, não consegui. E eu fiz a besteira de fazer assim, ó. Assim eu fiquei, porque eu não consegui voltar. Sozinhos no meio de uma multidão. Estamos solitários. A igreja, no entanto, venceu estas coisas, porque a igreja tem a resposta para essa pergunta: por que viver? Por que eu e você temos que viver? Para adorar a Deus. Nós vivemos, nós nascemos, vivemos e morremos para a glória de Deus. E é para Ele que nós vivemos. Então vale a pena viver para a glória de Deus. Podemos escolher nossos relacionamentos. Uma outra pergunta que as pessoas estão fazendo é: por que me sinto tão sozinho? Por que eu me sinto tão solitário assim? Meus irmãos, o mundo está numa crise de relacionamentos. A coisa mais rara hoje é alguém conseguir ficar junto um do outro. É difícil, hein? Você já viu a nossa rotina na parte da manhã como que é? Já viu? A gente chega aqui, a gente lê a palavra, adora o Senhor, vamos para as nossas salas e depois a gente tem que correr para casa para fazer o almoço. Aí tem que visitar alguém, às vezes o pai, a mãe, a avó. E depois a gente tem que ir para casa para tomar um banho, tomar café e voltar para a igreja. E aí a gente está aqui e o pastor parece que vai pregar muito e eu já estou olhando no relógio porque amanhã eu tenho que ir para trabalhar. Percebe como nossa vida está bem rápida? Está acelerada? Talvez porque isso está profetizado na Bíblia, né? Que Deus abreviou os tempos mesmo. O ano nós já estamos em setembro. Parece que foi ontem que nós comemos peru. Peru não, né? A ceia de Natal. O Chester. Parece que foi esses dias e o tempo está acelerado. E a gente se sente tão sozinho porque nós estamos acelerados. Como vale a pena a gente passar aqui das 6 da tarde até as 8 da noite juntos? Não é um bom tempo? Maravilhoso. Nós estamos conectados, mas não estamos ligados. Se eu quero saber onde você está, eu ligo aqui o meu celular e eu vejo se você está conectado. Ah, está conectado, vou mandar uma mensagem. Mas nós não estamos ligados. Sentimos-nos sozinhos. Por que me sinto tão sozinho? A igreja tem a resposta. A igreja responde essa resposta apresentando a comunhão santa e uma adoração coletiva e fiel a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus, nós vivemos para adorar o Senhor, e nós não estamos sozinhos porque o nosso Deus mora conosco. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Deus está conosco. A igreja tem resposta a essas perguntas, porque nós somos servos de um Deus vivo. E é por isso que nós somos mais que vencedores. A dependência de Deus traz vitória
E a vitória traz mais dependência de Deus. Depender de um Deus traz a vitória que te torna dependente de Deus. Quando nós saímos por aquela porta hoje, que a sua semana seja uma semana de vitória. Amém. Porque eu sei que se você tiver vitória, você vai ter dependência de Deus. Porque só quem depende de Deus é que tem vitória. Amém. Postura de vencedor ou escolhas que trarão derrotas? Um vencedor está livre de todas essas mazelas, porque os nossos pecados foram perdoados. Um vencedor está dependente de Deus, porque não mais o maligno tem poder sobre nós. Nós vencemos o maligno por Jesus Cristo. E agora nós somos livres para depender de Deus, porque a nossa dependência de Deus trará a vitória. Amém, igreja?